o triste é que esses que andam com o piercing não se libertaram, não, estão presos até hoje, com a boca e o coração presos. Então o piercing é para ressaltar a cor negra, e aí vem aquela veste negra do pé na cabeça. A pessoa olha no espelho e enxerga o quê? Ela não se vê mais. Você já notou esse processo que a maquiagem usa? E eu repito o que o Dunga falou ontem. Eu gosto de maquiagem, acho que coisa mais bonita a mulher bem maquiada. Eu acho bonita a mulher que pinta o cabelo. Eu, se eu fosse mulher, cada semana meu cabelo era de uma cor. Eu acho lindo isso. Isso é uma maravilha, isso não é pecado. Essa dependência química não é pecado não, hein? Principalmente quem sabe usar. Agora tem uns que, nossa senhora, vai ser. Eu tenho dó de gente feio já, então a pessoa realça a feiura, né? Quem é feio não pode realçar a feiura, não tem que disfarçar a feiura, não realçar, vai ser bobo. Escolha uma roupa que combine com o seu visual, né? Agora você já tem o formato de um bujão e coloca aquela bata franzida aqui na frente, nossa senhora, aquilo é horroroso. Você tem perna feia, não usa calça curta. Quem tem perna feia deve usar calça longa, que arrasta assim lá para trás, né? A pessoa tudo feia, aquele corpo deformado, aí põe aquela alcinha assim, nossa senhora. Para nós é bom que a gente olha e fala, obrigado, Senhor. Louvado sejas, meu Senhor. É uma função importante. Então o jovem vai se vestindo segundo a moda, vai se penteando segundo a moda, e depois começa a se despir. Esse processo é muito importante. O processo da desvalorização do corpo. Por que que o demônio tem tanta raiva do corpo humano? Primeiro, porque ele não tem corpo. Ele é puro espírito. Ele morre de inveja do seu corpo. Segundo, pior ainda, ele morre de inveja porque Jesus se encarnou no corpo de Maria e assumiu um corpo humano. Gente, cada vez que o demônio olha para você, rapaz, para você, menino, e como eu falei ontem, no auge da sua masculinidade, ele se lembra de Jesus. Por isso que ele tem raiva do seu corpo. Cada vez que o demônio olha o corpo de um jovem, principalmente bonito, é claro que é bonito, foi Deus que fez. É claro que a pessoa, depois de amadurecida, permanece bonita. Agora, fisicamente falando, o auge da beleza física é na juventude. Então imagina, o demônio já tem raiva, ele tem inveja, ele queria ter um corpo e não tem. Por isso que ele fica aí tentando baixar, emprestar corpo dos outros. E ele aceita qualquer porcaria, qualquer tranqueira ele está aceitando. Mas é claro que ele quer uns mais ajeitados, que nem nós assim, ele estava interessado. Aqui para ele que bater. Leve frutas ao demônio, principalmente banana. Cada vez que ele olha para o corpo de um menino, ele lembra daquele corpo lá. Ele tentou estraçalhar aquele corpo. O demônio tentou, usou para isso do imperador, do governador, usou dos sumos sacerdotes, usou até de apóstolo. Ele fez o que pôde para destruir aquele corpo. Não conseguiu. Muito pelo contrário. Quanto mais bateu, melhor esse corpo voltou ressuscitado, vitorioso, vivo. Não conseguiu. Quando o demônio olha para vocês, meninas, no auge da beleza física, onde tudo é perfeito, o corpo feminino é a obra por excelência das mãos de Deus. É a delicadeza ambulante. Se vocês mulheres soubessem o tanto que vocês são bonitas, é coisa maravilhosa.
A pele de uma menina. Nós que temos sobrinhas, filhas nas comunidades, essas meninas, quer ver? Quando sai da fase da adolescência, que parou de nascer aquelas espinhas horrorosas, e começa aquela pele mimosa, assim, que coisa linda. Cada vez que o demônio olha o corpo de uma menina, ele não fica excitado não, ele fica com raiva. O demônio não excita, ele fica com raiva, ele é o pai da excitação. Ele olha para a menina e lembra de Maria. E cada vez que ele lembra de Maria, ele lembra que ela pisou a cabeça dele. O demônio diante de Maria, eu acho lindo. Esses dias nós lemos, segunda-feira passada, nós lemos a primeira leitura de Apocalipse 12. Não, domingo, Apocalipse 12. Apareceu no céu um dragão, ô bicho feio, 7 cabeças, 10 chifres. O rabo do bicho, só com uma rabada, ele fez desaparecer 1/3 das estrelas. Ô bicho medonho. Até onde que ele chegou? Parou diante da mulher, a Maria. Aquele dragão que vinha varrendo o céu, aquela coisa medonha, quando chegou perto de Nossa Senhora, parecia um cachorrinho adestrado. Coitado, é um imbecil. Guarda o rabo, deita, recolhe o fogo da boca, pronto, vai embora. Olha a imagem, o autor, eu gosto da Bíblia. A Bíblia é o livro mais humorista que tem na face da terra. Eu fico lendo aquilo lá e fico imaginando, nossa Senhora, eu vou ao delírio. Você tem que usar a cabeça, imaginar mesmo, direitinho como está lá. Quando falar que é um dragão enorme, você imagina que a vizinha sua, muito maior assim, enorme. É bom você comparar, né? Aquele zoião assim para fora. Tem que imaginar ele bem feio. E depois ver ele em frente, Nossa Senhora lá. Fica chorrinho lá, deitadinho, quietinho. O demônio sabe que com essa dupla aí, ele não vai nada. Jesus o venceu não sei quantas milhões de vezes na cruz. Bastou uma gota do sangue de Jesus. Que Maria meteu o pé na cabeça dele. Pisou a cabeça da serpente. Então, o que ele pode fazer? Ele agora quer agir indiretamente, destruindo você. Cada corpo de menina que ele destrói. E para que o jovem vá perdendo a força de vontade, porque para entrar em si é preciso força de vontade, é preciso ser revolucionário, é preciso nadar contra a corrente, é preciso ter coragem de ser diferente. É preciso para isso tirar a força do jovem. E aí entra em cheio a questão das drogas. A droga que o jovem começa a usar por divertimento, que é bonita no início, põe lá aquele copo chique, coloca leite condensado dentro para ficar docinho, coloca um pedaço de fruta do lado, enfeita, embeleza, não é? Você já deve ter visto aquele filme Coquetel. Lá mostra quanto que se investe para embelezar aquilo que é medonho. Como estão fazendo com massa de cigarro hoje, que aparece aqui as fotografias horripilantes. Coisa medonha, irreal, que lá não é invenção não. Precisaria também fazer isso com a bebida. Porque a bebida é, primeiro, a bebida, agora grave bem o que eu vou dizer. A bebida em si é uma coisa ótima. A bebida em si. Só que a pessoa que tem que bebê-la, se a pessoa não tiver o problema. Se tiver o problema, não pode chegar nem perto. Uma gota de álcool para quem tem o problema é pecado mortal e grave.
a ideia de que para se fazer festa, a ideia de que para se alegrar, eu preciso estar turbinado pela bebida, a associação de bebida com festa, inclusive na igreja. Eu fiquei feliz de saber que a minha arquidiocese de Florianópolis acaba de tomar uma decisão na Assembleia de Pastoral, de que a partir de agora, nenhuma paróquia, nenhuma igreja católica da arquidiocese de Florianópolis poderá vender bebida alcoólica nas suas festas, nunca mais. Graças a Deus. Porque, infelizmente, quantas famílias foram destruídas a partir da festa religiosa lá na sua comunidade? Quantas? Quanta gente aprendeu a beber nas festinhas de igreja? Quantos? E que coisa. Por isso também que essas igrejas que se mantiveram a poder de venda de bebida alcoólica são comunidades pobres, são comunidades que não cresceram. Vê se aqui na Canção Nova foi vendido uma gota de álcool até hoje para fazer tudo que foi feito. Betânia, uma vez lá em Curitiba, a mulher queria mandar me processar, umas 4 velhas da Alta Society lá. Mas pode processar. As velhas chegaram lá em casa para levar uma oferta para nós. E ofertona mesmo. Uma monteira de dinheiro. Festa de velha rica, não tem nada para fazer, só gastar dinheiro. Que dinheirão todo. E nós numa situação quase igual hoje, na pintura lá. Aí veio a doação, oh glória a Deus, que beleza. O menino que administrava feliz da vida me ligou. Oh pai, nós recebemos uma bolada aqui. Uma oferta que é uma beleza. Tantos mil. É? De quem? Ah, uma senhora. Nessa hora velha é senhora. Ele fala senhora. Uma senhora. Umas senhoras velhas aqui. E da onde que arrumou esse dinheiro? Ah, não sei. Descubra. Telefonou para as velhas. Com muito jeito, etc. O pai quer saber como é que as senhoras conseguiram esse dinheiro. É doação de cada uma? O que é? Ah, nós fizemos um bingo e teve bebida alcoólica por acaso? Sim, a cervejinha, Então é para vir buscar o dinheiro de volta. E foi buscar. Coerência. Você não precisa disso, porque que adianta eu querer fazer uma festa de igreja, de comunidade, para atrair o povo? Aqui, olha aí, ó. Vê se nós precisamos espalhar bebida para atrair o povo. Aqui, ó. Domingo de manhã, ó. Dê alimento sólido. São Paulo já diz na carta aos Hebreus, capítulo 8, acho que o versículo é 12 ou 13. Quem vive alimentando-se de leite não pode receber alimento sólido. Aliás, o único mamífero adulto que bebe leite é o ser humano. Por isso que leva coice de vez em quando. Leite é comida de criança, completa. Depois que cresce, pode botar um golinho assim só para quebrar o gosto. Então a pessoa precisa de alimento sólido. Nós precisamos dar ao nosso povo alimento sólido, uma palavra de vida, porque a fé entra pelo ouvido. Por isso que é muito importante o silêncio. Você já pensou você ter vindo lá da sua cidade, longe, participar de um acampamento e aqui ter sido instrumento do demônio? E aquele irmão que precisava ouvir aquela palavra, precisava, necessitava. No plano de Deus é aquela palavra que ia salvá-lo, pois o demônio não quer que ele escute essa palavra. Então é preciso cair em si, voltar-se, assumir-se. A droga faz você perder-se. Você é um alienado. Você não manda mais em você. Você não é mais dono do seu corpo. Quantas meninas perderam a virgindade, mas quantos rapazes também perderam a virgindade depois de beber uma dose a mais, depois de fumar um baseado, depois de cheirar uma carreira de cocaína.
E a ciência prova hoje, as drogas, o álcool principalmente, o álcool, ele tem o mesmo efeito da cocaína no organismo da pessoa. Você tem em média 100 bilhões de neurônios e vão morrendo. Morre aí 15, 20 mil por dia. Todo mundo morre, é normal. Então você vai chegando na idade mais avançada, as suas ideias já não estão muito claras, a memória já não é tão boa, principalmente a memória recente. Você é capaz de lembrar de coisas de 80 anos atrás, mas não lembra o nome da pessoa que está ali do seu lado. Não é assim? Então vai desgastando, é um desgaste natural. A droga acelera. Quando se usa drogas corrosivas, álcool, cocaína e todos os seus derivados, o que ela faz? Ela come o neurônio. E é irreversível. Não tem volta. A pessoa que teve os seus neurônios comidos pela droga, agora o organismo vai ter que inventar caminhos novos. Então, por exemplo, você sabe que os neurônios, eles não estão ligados um no outro. Não tem uma cordinha que passa de um para o outro. É como se fosse um dominó, um monte de neurônio, um do ladinho do outro. E eles passam as informações, as energias, as eletricidades do corpo, eles jogam um para o outro. É como se fosse um corredor polonês, vai passando de um para o outro. Eu pego, passo para o outro, numa velocidade espetacular. Quando o neurônio do meio é comido, esse que está para passar agora, precisa lançar com mais força, o esforço dele terá que ser maior. Imagine quando um adolescente, Deus o livre e guarde, o adolescente e o jovem que usa droga, então, na hora em que tudo está se estabelecendo, organizando no seu corpo, os neurônios estão sendo destruídos para sempre. Para sempre. Fala-se que cada vez que um jovem bebe, que fica de porre, que ele chega a perder 1 milhão. Claro, você tem muito, a princípio não aparece, você tem 100 bilhões, 1 milhão de neurônios, quando o normal é perder 10, 15 mil neurônios por dia, num único porre, tanto faz se é de álcool, tanto faz se é de cocaína. O processo que acontece com as drogas inibidoras é um pouquinho diferente. O resultado é o mesmo enquanto se usa a droga. A maconha, o cigarro, quando a pessoa usa, eles não destroem o neurônio, eles criam uma capa para o neurônio, eles escondem o neurônio. Então na prática dá na mesma, enquanto estiver usando a droga, porque aquele neurônio encapado, ele também não pode exercer a sua função. Claro que no caso do cigarro e no caso da maconha, com todos os seus derivados, quando uma pessoa para de usar, devagarinho essa capa vai se dissolvendo, desaparecendo, e num prazo médio de 84 dias, o organismo já está apto a voltar ao seu normal. Mas vejam, como é que o demônio foi capaz de criar algo que alienasse o ser humano, principalmente o jovem, de uma forma tão terrível? É por isso que quando você pega um jovem usuário de droga, ele vai mal na escola, ele não consegue aprender mais, e aí indo mal na escola, ele não vai ter sonhos para transformar em projeto, porque primeiro vem o sonho, mas agora eu preciso transformá-lo em projeto, e para transformar o sonho em projeto, o evangelista usou 2 vezes o verbo levantar. Primeiro como uma decisão, levantar-me-ei, é uma decisão pessoal, eu vou me levantar, quase que está escrito ali, eu vou me levantar, levantar-me-ei, e logo em seguida, levantou-se, pois, e foi na direção do Pai. Portanto, para transformar sonho em projeto, você precisa desse passo, dessa decisão. Levantar-me-ei, eu não estou segurando em nada, você tem que achar a força aqui de dentro, é o impulso que leva você, e aí precisa desse esforço seu. Ninguém, coisa impressionante, o pai mandou fazer túnica, o pai mandou engordar o boi,
O pai mandou fazer anel, sandália nos pés. O pai fez tudo, mas não pôde fazer uma coisa. O pai não pôde ir lá, estender a mão para levantá-lo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, você pode até sonhar o sonho dos outros e com os outros, mas chega um momento na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em que você precisa dar a sua resposta, em que ninguém poderá. É preciso cair em si, tomar consciência, refletir e levantar-se. Levantar-me-ei. Só você pode tomar essa decisão. E o que é lindo e maravilhoso, mesmo se você estiver lá no chiqueirão, no meio daquela porcaria toda, ali também você pode tomar a decisão. Depois virá o longo processo, a longa caminhada para chegar até lá na casa do Pai. Mas para isso é preciso essa decisão. E essa decisão é fruto de uma parada. Oh, jovem, você já notou como é que o encardido gosta de fazer você ser agitado? Que você fica o tempo todo naquela correria. Você chega na sua casa, você já liga a televisão e vai no quarto, liga o DVD e liga lá o toca-fita, e alguns já andam pendurados no pescoço. Aquele radinho, agora tem uns radinhos desse tamanho, metidinho desses. Não é todo mundo que pode ter daquilo, né? Aí põe no bolso aqui assim, aquilo toca 5.000 músicas. Eu falei, nossa senhora, quem aguenta isso? Eu às vezes para escutar um CD inteiro é só um espírito de penitência, que é dureza, não? Porque cada CD tem aí 3, 4, 5 músicas boas. O resto a gente tem que aguentar. Nossa senhora. Ainda bem que no carro você aperta um botãozinho, ele pula já no outro, né? Porque tem uma musiquinha muito feia demais. Agora imagina você ficar com 5.000 músicas na orelha. A agitação, o barulho o tempo todo. É medo. É medo. É igual criança precisa dormir com a luz acesa, que tem medo. Será que você também não é medroso e tem que dormir com o radinho ligado, com o somzinho ligado? É medo. Medo do silêncio. Lá em Betânia, no nosso retiro, nós temos pelo menos uns 5 momentos em que insistimos e brigamos. É preciso fazer silêncio. Silêncio exterior para chegar no silêncio interior. Nossos encontros, principalmente quando a gente vai pregar Brasil afora, eles perderam a capacidade de silenciar. Tanto que entre uma pregação e outra, sempre aparece uma anta para botar um CD na maior das alturas, para todo mundo ficar escutando e não ter tempo de dialogar, de conversar, de assimilar. Nós precisamos de silêncios. A liturgia é rica por isso. A liturgia é feita de momentos de silêncio, de momento de contemplação. O Papa falava, usava uma expressão belíssima, boca a boca, adorar, entrar num quase que ele não falou, mas eu logo já percebi. Quase que ele falou que é preciso entrar num beijo na boca. Orar, oral, adorar, é boca a boca, é chegar pertinho. Então você precisa desse silêncio. Não pense, olha o que Jesus falou para Marta lá em Betânia. Marta, Marta, tu te inquietas por muita coisa. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. O resto você vai perder. Você, jovem, não pode ter medo do silêncio rico, não como ausência só de som, mas como presença de Deus. E é claro, eu não estou falando que você tem que ficar 3, 4 horas ajoelhado diante de uma imagem ou diante do sacrário em absoluto silêncio. Não, começa com 2 minutos, que seja na hora do seu banho, que seja na hora que você estiver no vaso sanitário, que seja na hora que você deita, mas você precisa entrar dentro de si, tomar a sua vida na mão. É a proposta que eu lhe faço hoje. Se você quer transformar sonhos em projetos, porque ficar só no sonho é alienação. É preciso transformar sonho em projeto. E como é que se transforma sonho em projeto? A partir da tomada de consciência. Porque aí 3 elementos vão ser delineados. Primeiro, a meta. Segundo, o objetivo. Terceiro, os propósitos. A meta é o que eu quero.
o que você quer da sua vida. É só gravar essas 3 perguntinhas que eu vou fazer agora. O que eu quero? Segundo, por quê? Para que eu quero? Aqui é uma pergunta dupla. Por quê? É a motivação. Para quê? É o alvo. Terceira pergunta, como? O que fazer para chegar lá? Primeira pergunta, o que eu quero? Segundo, por quê? Para que eu quero? Terceiro, como? O que fazer para chegar lá? Isso você pode aplicar em cada sonho da sua vida. Como transformar sonhos em projeto. Projeto é concreto. Sonho está aqui ainda. Sonho a gente vislumbra na imaginação, na memória, no olhar do coração, na esperança, na fé. Agora eu preciso projetar. Jetar, projetar. Empurrar a favor. Injetar. Você que já injetou droga. Você injetou, jogou dentro de você. O projeto é a favor de você. Ser a favor de você mesmo. A favor do seu sonho. Então você vai delineá-lo. Talvez vai precisar fazer isso num papel. Se é um projeto muito difícil, você vai ter que escrevê-lo, reescrever muitas vezes, desenhá-lo muitas vezes, rabiscá-lo muitas vezes, cair muitas vezes. Thomas Edison, o grande, o homem que inventou a lâmpada, o pai da câmera, quando ele conseguiu inventar a lâmpada, ele tinha feito 2.000 tentativas, 1999 tentativas. Ele conseguiu na tentativa de número 2.000. Aí o repórter perguntou para ele: como é que o senhor se sente ter levado tanto tempo, ter gastado tanto espaço para fazer a lâmpada? Como é que o senhor explica que o senhor tenha falhado tantas vezes? O senhor não falhei nenhuma vez. É que a lâmpada era um projeto tão grandioso que para inventá-lo eu precisei de 1999 passos. Olha que coisa linda. Isso é típico de quem tem um projeto. Qual é o projeto da sua vida? Ontem você pensou no seu sonho. Qual é o seu projeto? Para que ele se realize, é preciso que você tome uma decisão hoje. Ao entrar em si, que você tome a grande decisão da sua vida. E que você pode tomá-la agora. Levantar-me-ei. Essa tem que ser uma palavra de ordem, de guerra para você. Talvez você está lá, jogado lá no fundo do poço, com droga. Seu relacionamento familiar está péssimo. Você está completamente alienado. Você veste a roupa que o mundo quer, corta o cabelo do jeito que o mundo quer, come a comida que o mundo quer, vive nessa insatisfação. Por isso que você vive insatisfeito desse jeito, menino. Porque você não está sendo você. Sai dessa. Você não falou onde que está, anteontem, ontem, estou fora dessa? Sai dessa. Ninguém vai poder sair por você. Por mais que eu queira, eu não posso. É como meus filhos que chegam lá em casa. Por mais o tanto de vontade que eu tenho no meu coração que eles nunca mais se drogassem, mas eu não posso fazer mais nada. A decisão é dele. E essa você precisa tomar hoje. Levantar-me-ei. Mas você não está sendo chamado a se levantar só de uma cadeira. Levantar-me-ei significa: eu vou caminhar na direção do meu Pai. Feche seus olhos um pouquinho. Qual é o sonho que você precisa transformar em projeto? Fale com o Pai.